Bom, me deram a incumbência de falar um pouco com vocês sobre os dons de fé, cura e operação de milagres. Pico, né? Aí eu perguntei para Helena ontem, você falou do quê? Parecia que estava entrando no meu ouvido. Eu falei de receita de bolo, de fazer pão de mel, de tão fácil que era dela, né? Aí o meu ficou... Ó, acho que se apagar essa luz aqui, acho que é melhor. Melhorou? Amém. Então, como o meu não é receita de bolo e pão de mel, vamos lá, gente. Bom, texto base aqui para falar sobre os dons de fé, cura e operação de milagres é em 1 Coríntios 12, 9 e o comecinho do 10, que vai falar exatamente desses três. E que fala assim, abriram aí, amém, né? A outro, versículo 9, no mesmo espírito, a fé, e a outro, no mesmo espírito, dons de curar, e a outro, operação de milagres. Aí pode parar aí. Então, todos que têm falado nos últimos domingos aqui, têm falado sobre essa questão dos dons e têm usado este capítulo aqui de 1 Coríntios como referência para começar, né? E aqui na concordância que eu não coloquei ali, fala de fé aqui, que é a convicção, concordância Strong, G4102, porque eu não pus nada lá. Vamos pôr para ficar gravado ali. É a convicção da verdade de algo. Pronto, tem mais um monte de coisa aqui, mas amém. Aí já tá bom. Fé é a convicção da verdade de algo. Cura. G23, cadê Maurício? G23, 86. Um meio de cura. Pronto. Amém, né? Para não dizer que eu não falei, exatamente. Milagres. G1411, mamãe, me ajuda aí. Poder, força, habilidade. Poder inerente. Poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza. Amém, também. Tem mais um monte de coisa, é bom. É o suficiente para a gente entender. E nós vamos começar... Obrigado. Nós vamos começar falando de fé. Vamos mudar o slide aí. E eu coloquei aqui, né? Dentro de um material que eu recebi e tudo, eu dei uma compilada aí, uma resumida, eu acho. E a definição da questão da fé que nós temos aqui é o seguinte: a habilidade de discernir com extraordinária confiança sobre a vontade e propósitos de Deus. A habilidade para confiar na presença e no poder de Deus. Dom da fé é a capacitação divina para agir à luz das promessas de Deus, com confiança e fé não duvidosa, crendo que Deus é capaz de cumpri-las. Hebreus 11:1. Alguém abre aí? É o versículo base aí sobre a definição de fé. Certo? Vamos ao próximo. E as características? As características crer nas promessas de Deus e estimula outros a fazerem o mesmo. Age com confiança total na capacidade de Deus vencer todas as barreiras. Demonstra uma atitude de confiança na vontade de Deus e nas suas promessas. Leva adiante o reino de Deus. Nós estamos falando de o dom da fé. Fé todos nós temos. Todos nós temos fé. Tanto que recebemos Jesus como nosso Salvador, enfim. Todos nós temos fé. Mas nós estamos falando de dom. De dom nós estamos falando de uma capacitação a mais aí. Qual que é a próxima aí? Aqui fala de algumas fraquezas de quem tem o dom da fé. De achar, quem tem o dom da fé, alguns têm a seguinte visão de que por ele ter o dom de fé, ele vê as coisas com mais facilidade, ele crê com mais facilidade
em algumas coisas que seriam impossíveis aos olhos do povo, ele chega a acreditar que o outro não tem fé. Não é possível, você não tem fé, porque eu estou vendo isso e sei que isso pode acontecer, como você não pode acreditar nisso? Então você não tem fé. Na verdade, isso é uma fraqueza de quem tem o dom da fé. Então a gente tem que tomar cuidado. Quem tem o dom da fé tem que tomar cuidado para não subjugar a fé dos outros. Então temos que ficar atentos a isso. Próximo. Aí eu coloquei níveis de fé. E aí nós vamos ler alguns versículos aí, gente. Se preparem. O primeiro, a fé que gera cura. Lucas 17, de 11 a 19. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo a Jesus: Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Eu coloquei uma observação ali. Processo. Quando os 10 leprosos avistaram Jesus, porque os leprosos não se aproximavam dos outros. Então, quando eles avistaram de longe, começou o diálogo, então, e Jesus disse para eles: vai até o sacerdote? Vai até o sacerdote, porque era um processo antigamente. O sacerdote tinha que avaliar a pessoa se ela realmente estava curada. Era uma avaliação criteriosa. A pessoa ficava nu na frente do sacerdote, para o sacerdote olhar tudo para ver se não tinha nada de lepra mais nele. Então ele falou, de longe, vai até o sacerdote. Com certeza eles não estavam perto do sacerdote. O sacerdote não estava ali. Então eles tiveram que percorrer um caminho até chegar no sacerdote e confirmar, e o sacerdote avaliar se eles estavam curados ou não. Então houve uma fé deles. Eles ouviram a voz do mestre, de Jesus, e resolveram seguir o que ele estava falando. Então começou aí um processo. Eles ouviram e começaram a caminhar na direção onde estava o sacerdote, para ser avaliado alguma coisa. Só que no caminho, eles já foram sendo curados, porque eles obedeceram. Isso foi um processo na vida deles. Todos eles foram com certeza todos foram curados, porque Jesus falou. Todos eles foram curados. Só um voltou para agradecer. Mas aí eu comento isso já. Fé que gera milagres. 1 Reis 17, 8. E aí vai um pouquinho mais, tá? Eu vou ler aqui. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Serepta, chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher viúva, apanhando lenha, e a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou. Ele disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias disse, não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra.
Aqui nós estamos falando de uma multiplicação, né? De um milagre. Deus pegou algo natural, que era uma farinha mesmo, que era um azeite mesmo, e fez algo sobrenatural. Isso é um milagre. Fé que gera confiança está em Atos. Eu coloquei só um exemplo de cada. Nós poderíamos pôr vários milagres, vários processos de cura, enfim. Mas eu selecionei só um de cada, até mesmo pelo tempo, enfim, para a gente não se alongar muito. Então, a fé que gera confiança está em Atos 27, 21 a 25. Alguém pode ler aí? O microfone está onde? Mauro, então vamos lá. E havendo já muito, se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam esse incômodo e essa perdição. Mas agora eu vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém. Aí fala de um processo de confiança de Paulo. Mesmo ele preso, né, ele estava no navio como um preso, ele recebeu uma visão do Senhor. Jesus falou para ele que ninguém ia morrer, para ele ficar tranquilo. O negócio ia acontecer mesmo, ia ficar complicado, difícil, mas ninguém vai morrer. E ele transmitiu isso para o pessoal e falou: pode ficar tranquilo, ninguém vai morrer. Porque eu creio, ele falou. Então, uma confiança extrema. Por que extrema? Porque foi no meio da dificuldade. O que aconteceu com o barco? Acabou o barco. Tudo foi destruído. E mesmo assim ele disse para os caras: olha, fica tranquilo, ninguém vai se perder. Todos nós continuaremos presos. Não é extraordinário isso? O barco quebrou, toda corrente quebrou, cada um por si. Aproveitar o momento para dar uma fugidinha, né? Mas não, pode ficar tranquilo, ninguém vai se perder. É uma confiança que não dá nem para entender direito, né? Fé que gera ação. 2 Reis 4:27. Eu vou ler isso, tá? Chegando ela depois ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está com amargura. E o Senhor mo encobriu e não o manifestou. Nossa, que difícil essa tradução, né? Amém, né? Mas vocês sabem que história é essa? Qual que é? O que aconteceu com ela? Ele morreu. Aí o que aconteceu? Morreu aonde? Sozinho? Morreu onde? No colo dela. E o filho dela, morrendo no colo dela, o que ela fez? Ela mesma levou o filho morto, colocou na cama do profeta. E depois ela falou para o marido: ó, fica aí, porque eu vou atrás do profeta. Fica tranquilo, eu vou atrás do profeta. E ainda ele falou: mas hoje não é sábado? Não, estou indo. Foi até o profeta. Geazi viu de longe, e toda aquela história, até que ela chegou aos pés do profeta. Então teve todo um processo de fé que ela teve, que gerou uma ação de ir atrás do milagre. Aquele mesmo que Deus usou para gerar um milagre na vida dela, para que ela gerasse um filho, ela foi atrás do mesmo, porque ela sabia que Deus poderia usá-lo novamente para trazer o filho de volta. Com a fé que gerou uma ação. Qualquer um normal no lugar dela, morreu, vamos enterrar. O profeta está longe, vamos enterrar. Morreu. Ia chorar, uma semana chorando, passando pela dificuldade de ter perdido o filho. E acabou. Mas ela não. Ela teve uma fé que impulsionou
uma ação de ir atrás do profeta. Então foi uma fé que gerou uma ação. Tem vários outros episódios, enfim, que mostram algum tipo de ação, mas seria até fácil ir no Novo Testamento, tem muito milagre, né? Mas eu busquei no Velho porque foi um pouco diferente, tá, Maurício? E a fé que gera autoridade, gente. Essa fé que gera autoridade está em Josué 10, versículo 12. Alguém lê aí? No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare em Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. Deus tinha dito para ele antes, que antes do dia acabar, ele venceria a batalha. Olha a palavra. Josué, antes do dia terminar, você vai vencer essa batalha. Só que foi passando o tempo, e Josué olhando. Foi passando, a batalha não acabava. Foi passando o tempo, e lá, não acabava a batalha. Foi chegando no final da tarde, Josué sabia que o dia ia acabar. E Deus tinha dito para ele, Josué, antes do dia terminar, você vai vencer a batalha. Josué, o Senhor me deu essa palavra de que antes do dia acabar, eu venceria. Sol, pare agora. Autoridade. Autoridade baseada em quê? Na palavra liberada por Deus, que gerou a fé extraordinária nele, que gerou autoridade o suficiente para ele mandar o sol parar. Não é tremendo? Fantástico. Fantástico. Fé que gera obediência. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Partiu sem saber para onde ir, né? Ele simplesmente ouviu a palavra de Deus. A fé entrou no coração dele de que era realmente Deus que estava falando com ele. E ele simplesmente obedeceu sem mesmo saber para onde ir. Não é uma fé extraordinária também? Como você ouve uma voz e me sai, tá bom, Deus, estou indo. Pegou as coisas e foi, sem saber para onde. É extraordinário também, não é? E a fé que gera obras. É aquele versículo tradicional, mas podem ler. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. A fé precisa de obras também. Nós precisamos ter uma ação de fazer as coisas pela fé. Quando nós ouvimos a voz de Deus, quem tem o dom da fé sempre ouve a voz de Deus. Quem tem o dom da fé age de uma forma sobrenatural também. Porque é uma obediência, uma confiança, um sentimento, uma coisa que não dá para explicar. A fé, o dom da fé é impressionante. Essa é a minha definição. O dom da fé é impressionante. Porque ele gera coisas impressionantes. O sol para, morto ressuscita. Se formos falar de Jesus, então, a questão de milagres, água vira vinho. Se formos lembrar de Eliseu, o machado desafia a lei da gravidade. Então, diretamente eu já falei para vocês sobre milagre, sobre fé e sobre cura. Mas, vira a próxima aí. Nós temos aí a questão da definição e característica da cura, que fala a habilidade em servir como intermediários humanos a Deus, a quem Deus queira curar doenças e restaurar a saúde, sem usar os meios naturais. A capacidade para curar as pessoas através do poder de Deus. Dom de cura é a capacitação divina que torna o crente num canal
através do qual Deus restaura pessoas. E as características: demonstra o poder de Deus, traz a restauração aos doentes e enfermos, autentica a mensagem de Deus através da cura, usa a cura como oportunidade para comunicar as verdades bíblicas e glorificar a Deus. Tiago 5,15. Podem ler. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Milagres. Definição. Podemos definir o milagre como uma intervenção natural no curso usual da natureza, uma suspensão temporária da ordem costumeira mediante o Espírito de Deus. Não podemos confundir a operação de milagres com os dons. Antes de ler os textos, eu achei uma outra definição que diz: maravilhas ou milagres vem da palavra grega energemodunamis, que significa uma tradução literal de energia do poder ou explosões de onipotência. Por que explosão de onipotência? Porque o próprio Deus, por sua palavra, sendo ele onipotente, criou tudo. E tudo é a natureza. Então, quando opera-se um milagre que mexe com a natureza, é uma explosão de onipotência. Porque mexeu com a natureza. Tudo que transforma o que é normal da natureza, gravidade, o que for, é uma explosão de onipotência. Então, você se imagina, você que tem o dom de operação de milagres, que há uma explosão de onipotência de Deus toda vez que algum milagre acontece. É excepcional, isso é espantoso. Você saber disso. Jesus fez a tempestade parar. Jesus falou para Pedro: vem, e Pedro andou sobre as águas. Jesus transformou a água em vinho. Tudo que era natural, que foi transformado. As pragas, algumas, né? Multiplicações. Tudo que era natural, que foi transformado para demonstrar simplesmente o poder de Deus. Foi uma explosão de onipotência. Essa definição é fantástica. 1 Reis 18, 21 a 40, é a questão de descer, que Elias orou e o fogo desceu, e vocês conhecem essa história. Em Êxodo 14, 21 a 31, é quando Deus usou Moisés e o mar se abriu. Então, coisas excepcionais que transformaram a natureza. Foi uma demonstração da onipotência de Deus. A gente que tem 40, 50 anos de idade pensa que sabe muito. Satanás está há quantos séculos? Quantos milênios aí na jogada? Atormentando a vida do povo. Levando o povo à morte e à destruição. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis. E o impressionante é que, além dos problemas do dia a dia, nós temos, esses problemas têm vindo dentro de nós. Não dá para explicar nem direito isso, como que funciona quando uma pessoa está com ansiedade demais, quando uma pessoa está com pânico, quando uma pessoa está com depressão, que chega ao ponto dela se matar. O suicídio hoje está devastador, mas não se fala sobre isso, mas está devastador. Milhares de pessoas estão se matando hoje em dia. Milhares. Eu peguei uma passageira esses dias, ela disse que 2 pessoas na família dela se suicidaram. Eu só consegui dizer para ela que Deus tenha misericórdia de você e da sua família. E a corrida foi rápida também, senão eu ia falar mais. Mas milhares de pessoas estão se matando hoje por causa desse problema interior, que é algo que nós não temos como saber de verdade como que a pessoa está dentro. Porque uma coisa é você falar para a pessoa: oi, você está bem? Tô, dá um abraço e sai fora. Isso não mede nada. Porque hoje, dentro desta casa,
Pessoas precisam de cura e de milagre. O desafio para vocês e para mim é o que faremos. Vamos buscar a Deus, que Deus opere isso no meio de nós? Ou a aula encerrou aqui, valeu pelo conhecimento, falou Adilson e Elaine até a semana que vem, até sexta. O que podemos fazer hoje? O que podemos fazer agora? O que você pode fazer agora por essas pessoas? Agora. Porque eu não perdi muito tempo de ficar explicando didaticamente isso que eu falei. Eu acho que os conceitos já falaram por si só. O que vale mesmo é que você deixe que o Espírito Santo, que opera tudo em todos, opere em você e através de você, cura e milagres. Senão não haveria sentido de estarmos aqui só para aprender. Vai para uma escola qualquer fazer teologia. Aqui nós estamos para viver. Estamos para viver o milagre. Estamos para viver a cura. Estamos para viver a salvação. Estamos para viver a cura de vícios. Estamos para ver e viver os milagres acontecerem nas nossas vidas. Aqui é a prática. Aqui é onde tudo se consolida. É a reunião dos santos. É a reunião onde todos estão aqui para adorar e trazer a presença de Deus. Tem uma canção que eu fiquei com ela na mente a semana toda. Nós não temos o costume de cantar. Acho que se cantamos uma vez e olha lá. Que fala assim: nada neste mundo me satisfaz. Tua presença, Senhor. Tua presença, Jesus, tua presença. É o céu para mim. Como podemos trazer isso na nossa mente e acreditar verdadeiramente que basta a presença de Deus nas nossas vidas, que nós sentimos um pedacinho do céu? Nós podemos sentir a presença de Jesus nas nossas vidas. O Espírito Santo na sua vida é um pedacinho do céu em você. Porque o Espírito Santo, ele é poderoso. O Espírito Santo, ele é real. O que faremos? O que podemos fazer, irmãos? Vamos ficar em pé? Espera um pouquinho, fica sentado só um minuto. Há acho que 2 semanas atrás, eu falei que nós vamos fazer um teste para definir e orientar sobre os dons que cada um tem. Há alguns anos nós passamos por esse treinamento e dentro dos dons, eu sei que eu tenho o dom da fé. E aí, o Jonas estava falando, o Espírito Santo começou a me incomodar, falando sobre o que eu tenho gerado além da naturalidade. E eu tenho passado por um processo que tem exigido que essa fé tenha uma ação muito prática. Eu não sei, alguns, talvez muitos saibam, há alguns meses eu tive um diagnóstico de lúpus. E eu lembro que logo que eu recebi o diagnóstico, eu me senti muito fragilizada. Porque são muitas consequências. Há consequências físicas, emocionais. E eu senti muito medo naquele dia. E eu fui orar e a primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo é que eu não morreria. Porque eu perguntei, eu falei, Pai,
se eu for morrer, me prepara, eu quero deixar todas as coisas em ordem. Porque há uma possibilidade de morte. O Espírito Santo falou comigo, não, você não vai morrer. E eu tive uma visão aquele dia. Que a enfermidade era como um touro selvagem, como aqueles touros que a gente vê em touradas, com um gancho enorme no nariz. E o Espírito Santo me dizia, isso vai te tornar com uma autoridade que você vai enfrentar enfermidades e situações de morte pela frente, sobre pessoas, e você vai tomar como um touro. E ele me mostrava, como que pegando o touro pelos chifres, e eu olhava nos olhos do touro e eu dizia, você não vai vencer mais, porque há um poder sobre você. E o touro sumia. E eu vinha há 3 meses passando por um processo que tem sido gradativo. A primeira sessão que eu fiz de medicação, que é uma quimioterapia, quando a médica me deu, eu passei em vários médicos porque eu queria que algum médico falasse que não seria necessário o tratamento. Eu cria mesmo que Deus poderia me curar. Cria com todas as convicções. Muitas pessoas oraram, muitas pessoas lançaram palavras de cura sobre mim, mas o Espírito Santo havia dito para mim que eu passaria por um processo que eu conheceria e que não seria uma cura extraordinária. Eu passaria pelo processo completo. E a médica, quando a médica me trouxe, a última médica que eu passei, e ela disse, não, Elaine, o tratamento é esse mesmo, não tem outro. Eu chorei muito. Porque o diagnóstico inicial era que eu poderia perder os meus cabelos, eu poderia ter depressão, eu poderia ter sintomas físicos horríveis. E eu fiz a primeira dose da medicação em agosto. Eu fiz na semana do dia 21. Eu lembro que eu fiz 21, 22, 23 e 24. 24 foi uma sexta. Foi o dia que nós fizemos o churrasquinho aqui fora. No dia 25, que foi um sábado, eu acordei e eu não era a Elaine. Eu era qualquer outra coisa. Eu me via como um pedaço de um corpo. E eu tive reações muito ruins. E eu chorei muito porque eu disse, Pai, por favor, me livra desse processo, porque eu não posso passar por isso. E o Espírito Santo me dizia, você pode sim. Porque você vai pegar o touro pelo chifre. E a minha família foi muito pontual. Eu chorava e eu dizia, Deus tem que fazer alguma coisa, Deus tem que me curar, Deus tem que me dar um outro tratamento. E ele não me deu um outro tratamento. Ele disse, não, você vai pegar o chifre, vai pegar o touro pelo chifre. E eu fiquei 15 dias muito ruim. Acho que foram os piores dias que eu já vivi. Segunda sessão em setembro. Nós começamos a orar e eu disse, bom, então, se é para viver milagres, então vou viver o milagre. E eu mudei a minha oração. Eu disse, Pai, se é para pegar o chifre do touro, então eu vou pegar o chifre do touro. E eu falei, se é para passar pelo processo, para ter autoridade, então eu vou viver o processo. Porque eu vou exercer aquilo que o Pai me chamou a ser. E fui para a segunda sessão de medicação. Eu saí de lá, eu não sentia nada. Eu falei, bom, amanhã é o dia seguinte. Eu acordei com uma leve dor de cabeça, como uma enxaqueca. Não senti nada. Mês passado eu fui na consulta, a médica pegava os meus cabelos e fazia assim, ó. Puxava. Ela falou, Elaine, você é uma incógnita. Eu não entendo o seu organismo. Ela disse, eu já ia reduzir a medicação, mas ela disse, é muita precipitação. Eu fiz a terceira sessão, quinta-feira. Eu cheguei em casa,
Aliás, eu saí do hospital, nós fomos tomar café da tarde. Pão na chapa. Sexta-feira eu estava aqui. Ontem nós estávamos na Casa dos Valentes, na reunião, na liderança. Eu fiz uma quimioterapia quinta-feira. Eu cheguei aqui na sexta, eu olhava para as pessoas e eu dizia, você está me vendo? Parece que tem alguma coisa no meu corpo. Nem dor de cabeça eu tive. Nem dor de cabeça eu tive. Por que eu estou falando isso? A semana inteira Deus tem falado comigo sobre o que nós queremos viver. E ontem, eu cheguei em casa e estava assistindo alguns vídeos de uma conferência que está acontecendo no Nordeste, onde o Nilson Júnior está participando, e o Luiz Hermínio e alguns outros ministros. E eu vi aquelas fotos e aqueles vídeos, e meu espírito começou a borbulhar. E eu disse, Pai, eu quero viver isso. Eu quero ver isso na casa. Porque a semana que vem eu quero. Eu ouvi uma voz. Eu falei para o Adilson na hora. De nada adianta eu trazer água se vocês não têm sede para beber. A sede começa em você. Eu posso mandar água em abundância. Mas se vocês não quiserem beber da água, eu volto com a água para o recipiente. Eu estava ali, o Espírito Santo começou a falar comigo. O que nós vamos fazer isso hoje? Porque esses dons estão aqui. Esses dons estão aqui. Há o dom de hospitalidade, há o dom de serviço, há o dom de governo, há o dom de administração. Mas esses 3 dons, fé, cura e milagres, estão entre nós. Eu sei que a medicina é usada, porque eu sou prova de que a medicina é usada para curar. Entendo que esse processo, em mim, faz parte de entender que ele faz como ele quer. Como ele quer. Mas nós somos um lugar para viver milagres. E eu sei que há pessoas aqui que precisam ser hoje tocadas pelo Espírito de Deus. Eu não sei o que o Jonas sentiu em fazer, foi direcionado a fazer. Mas eu entendo que nós, como filhos que carregamos do DNA do nosso Pai, que temos do mesmo Espírito, que ungiu a Jesus e foi com ele para o deserto e por 40 dias potencializou tudo o que ele era para que ele pudesse fazer o ministério dele. É o mesmo Espírito que está em mim e está em você. É o mesmo Espírito. O mesmo Deus que levou a Elias a orar e fogo descer, é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo poder que estava sobre Jesus, que curou 10 leprosos, está aqui hoje. É o mesmo, não mudou. O poder dele não foi minimizado. Ou nós cremos e vamos viver sobre esta palavra, ou de verdade a gente baixa as portas e vai congregar em qualquer outro lugar. Porque nós somos chamados para viver toda a intensidade do Evangelho de Deus. Como que é uma explosão de onipotência? Eu nunca tinha ouvido essa expressão, mas é fantástico. É muito mais do que qualquer super-homem, qualquer superpoderes da Marvel, de qualquer um que você possa imaginar. Eu não sei onde você precisa ser tocado, mas onde for, vai haver cura hoje. Vai haver. Vai haver cura. Vai haver cura. Eu creio. E hoje eu quero exercer, eu de forma específica. Mas só que não está somente comigo. Há pessoas aqui que o seu espírito está queimando. O seu espírito está queimando. Se o seu espírito está queimando e você crê, você pode vir aqui, porque nós vamos orar por pessoas. E pessoas vão ser libertas. E pessoas vão ser curadas. O físico vai ser restaurado agora. A alma vai ser ordenada. E milagres vão acontecer aqui hoje. E não é só um. Não é só um milagre.
Queria que todos ficassem em pé. A Elaine contou o testemunho dela e ela falou do exemplo que, em cima do exemplo, de um exemplo que eu dei também, de processo. Você que já foi ou ainda talvez esteja na casa dos valentes, você passou ou esteja passando por um processo. Deus está te dando uma direção. Jesus falou: vai lá. Estando lá, obedeça. Faça tudo o que for preciso. Cumpra o seu tempo e receba a sua cura. É um processo. Você que passou pela casa dos valentes, está aqui hoje, você foi curado. Se aproprie dessa cura. Porque foi Jesus, não foi outra pessoa, não foi o Mauro, não foi o Adilson, não foi ninguém. Foi Jesus que mandou você para lá. Foi Jesus que te deu a oportunidade de ir para lá. E te deu essa oportunidade de passar por esse processo de cura. E você, em nome de Jesus, está curado. Viva esse estado de cura. Viva isso. Fechem seus olhos. Como eu disse, essas coisas de sentimentos ruins, coisas dentro de nós, essas assolações de angústias, pânico, depressão, todas essas coisas que você está sentindo, nós queremos e devemos orar por vocês hoje. Porque o milagre pode ser instantâneo hoje, ou hoje pode começar um processo, mas hoje, nós como igreja, vamos determinar isso na vida de vocês. Pessoas como a Elaine, que já falou, eu tenho o dom da fé. E outros que têm o dom da cura. Fechem seus olhos, todos. Sua mão pode começar a esquentar. Se você ainda não sabe se tem o dom da cura, ou o Espírito Santo simplesmente vai começar a tocar no seu coração. Então a minha primeira convocação é: quem sabe que tem o dom da cura e de milagres e da fé, já pode vir aqui. Quem sabe que tem o dom da fé e da cura, pode vir aqui. Quem tem o dom da fé, fica aqui de frente para a igreja. Quem está aqui? Adilson, Mauro também? Ruth, Cris, Zé, quem quiser. Helena. E você agora, todos de olhos fechados, que tem tido nos últimos tempos sentimento de morte, impotência, porque você não consegue domar esse turbilhão de sentimentos e de pensamentos dentro de você, síndrome de pânico, depressão, vem aqui, por favor, para que nós possamos ter a oportunidade de orar por vocês. Pode vir. Pode vir. Se o inimigo tem assolado o seu coração com sentimentos de morte, com frieza, uma frieza que você não consegue explicar, vem. Se você tem algum outro problema físico, alguma enfermidade, seja qual for, que seja uma dor de cabeça, vem aqui também. Deus pode
fazer um osso voltar para o lugar. E pode também simplesmente tirar uma dor de cabeça. Venham. Este é o tempo. Esta é a oportunidade que você tem de vir aos pés de Jesus, assim como fez o leproso, e agradecer já pela cura que você já está recebendo hoje. Hoje. Há 15 dias, mais ou menos, eu comecei a ter sintomas de ansiedade, de depressão, síndrome do pânico. E eu tenho questionado muito, eu questionei muito. Eu falava com o Jonas, por quê? Por que essas coisas têm acontecido? E como a Lene declarou, esse é o meu touro. É algo que eu preciso pegar e derrubar. E derrotar. Porque eu tive problemas de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico há 15 anos atrás. E aí, durante esses dias, eu falei pro Jonas, quantas pessoas estão na casa e a gente sabe que tem sofrido com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico. Teve um dia que eu fiquei tão mal, falei pro Jonas, me leva pro hospital agora. Porque eu vi aquele pânico, aquele medo, aquele pavor. Eu falei, me leva pro hospital agora. E eu falei pro Jonas, como que as coisas são? No dia que você tem que ministrar sobre cura, sobre operação de milagres, sobre fé, eu estou nesta situação. Mas como eu sempre costumo dizer quando eu ministro, a gente só pode dizer sobre aquilo que a gente vive. Porque senão são meras palavras. O conhecimento por si só não vale de nada. Não vale de nada. E eu falei, hoje eu estou aqui para receber oração. Porque como o Mauro disse ontem, nós não somos super-homens. Nós temos nossas fraquezas, temos nossas fragilidades. E este é o problema. Nós nos achamos super-mulheres. Eu falo agora como mulher. Nós queremos controlar todas as coisas, queremos carregar o mundo nas nossas costas. Se não for do nosso jeito, não vai acontecer. E não é assim. Nós somos falhos, somos. Então, não tenha vergonha de admitir, eu estou fraca nessa área, eu estou com fraqueza nessa área. Porque a palavra de Deus diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, estamos fortes. Diga ao fraco, eu sou forte. A palavra do Senhor diz para vocês que a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra protetora do Deus Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Se você está neste momento procurando verdadeiramente a sombra protetora do Deus Altíssimo, este é o momento, este é o tempo de cura, este é o seu tempo. A canção fala, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. Se renda agora, você mesmo. Comece a orar você mesmo, que está aqui à frente. Se renda aos pés da cruz. Se renda aos pés de Jesus. Declare a Ele. Assuma diante dEle a sua incapacidade, a sua falta de entendimento das coisas e da situação que você está vivendo hoje. Porque a cura vai chegar até você hoje. Hoje começa. Hoje começa.
Pode, gente. Estão liberados aí para orar por eles. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Nós cremos no seu poder e sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, porque nós somos limitados até no nosso pensamento, limitados no nosso entendimento, na nossa compreensão. Por isso clamamos por milagres, clamamos por curas agora, Senhor, em nome de Jesus. Oh, santo é teu nome, Senhor. Oh, xerecanta lá, macereanda lá, maçuriandas. Xerecanta lá, macereanda, maçurianda lá. Santo, santo é o teu nome, Pai. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, opera. Opera, Senhor. Irmãos, vocês estão percebendo essa canção? Essa canção está dizendo que a presença dele é o céu. Declare que a presença de Jesus na sua vida é o céu para você também. Mas tenha fé nisso. Declare com convicção que a presença de Jesus verdadeiramente é o céu para você. Feche seus olhos, levante as mãos, faça alguma coisa, mas declare com fé, com confiança, porque Jesus é o céu para nós. A presença de Jesus é o céu para você. Cante, declare. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Tua presença é o céu pra mim. Jesus, oh Jesus, tua presença é o céu para mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é o céu para mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é o céu para mim. Oh Jesus, oh Jesus, tua presença é o céu para mim. Glória a Deus. Poucas pessoas aqui sabem o que eu passei as 2 semanas atrás. Tomei um posicionamento de ser obediente à palavra de Deus. Hoje a gente toma conta de uma casa de recuperação. A gente tem encontros aqui de quarta-feira para ajudar as pessoas que saíram da Casa dos Valentes. Estou muito envolvido com as coisas de Deus. Mas, um tempo atrás eu fui para a Argentina. E o congresso foi uma bênção lá. Acabou o congresso. Há uns tempos atrás, como a Luciana falou, eu tive também uma depressão muito forte. Isso foi há 10, 15 anos atrás. E começou a bater uma tristeza no meu coração.
passando mal lá na Argentina. O Adilson, os meninos não ficaram sabendo. Eu só falei que eu estava passando mal. E aquela sensação de tristeza. Eu voltei para cá, continuou. Mas eu questionava a Deus. Deus, eu estou na pegada, eu oro. Estou lendo a Bíblia, estou te buscando. Eu estou cuidando da casa de recuperação. Os meninos precisam de mim. O diabo, ele é safado. Ele é sem vergonha, ele quer tirar a gente do foco. Ele quer pôr tristeza no nosso coração. Ele quer minar a gente, ele quer acabar com o seu ministério, ele quer acabar com a sua vida. E eu estou no meu posicionamento e falei, Deus, eu não posso. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso, eu creio que o Senhor é fiel. Eu não posso ficar desse jeito. Eu queria até abandonar. Não tinha mais alegria de ir para a casa de recuperação. Isso não faz tempo. As 2 semanas atrás. E eu creio, em nome de Jesus, que eu fui curado. Amém. Porque nós não podemos deixar o diabo sapatear. Não podemos dar voz ao diabo. Conversei isso ontem com o Gilmar. E hoje é o mal do nosso tempo. Pessoas depressivas, como o Adilson falou, e principalmente no nosso meio. Porque ele quer tirar o nosso foco. Ele quer desestabilizar. Ele quer que você pare de vir na igreja, pare de ter sonhos, pare com os seus dons, pare de fazer o que você está fazendo para a obra de Deus. Tome muito cuidado. Quando esse sentimento aparecer, ore a Deus. Tenha autoridade, um posicionamento. Exatamente, fale com alguém. Eu, particularmente, eu fiquei meio assim, mas eu não posso me expor. Eu com tristeza no coração, desânimo, dizendo que vai abandonar tudo, que está tomando conta da casa de recuperação, o que os meninos vão dizer? Falei com o Adilson, com a Elaine na reunião que tivemos. Esteja orando por mim, esteja orando pela liderança, orando pelo nosso ministério. Amém, gente? Deus abençoe. Graça e paz. Vocês estão bem? Hoje eu também estou bem. Quando as pessoas olham toda essa massa gigante aqui, as pessoas acham que a gente não pode ser abalado. As pessoas olham e falam assim, mano, é um cara grande, é um cara forte. Um cara que tem uma esposa, tem filhos, tem casa, tem carro. Isso não quer dizer nada, não. Talvez nós devêssemos transparecer e agradecer a Deus mais. E o nosso erro é falta de gratidão. A gente está entrando no 3º ano que a gente perdeu tudo. Tudo. Você ainda tem sua família? Tenho, graças a Deus eles estão ali. Mas todos os meus bens, todos foram se esvaindo. As coisas foram acontecendo de uma maneira que eu não tive controle. Sempre fui um cara que trabalhei muito. Comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Construí as minhas empresas. E de 3 anos para cá eu perdi 3. Então as coisas saíram do controle. E num dos piores momentos da minha vida eu conheci a casa. E a gente começou a vir aqui através do Cadu, né, que para mim é Duca, que eu já conheço ele há quase 30 anos.
é meu parceiro. A gente já fez muita coisa errada, mas graças a Deus no final a gente se encontrou no lugar certo. E alguns dias, alguns meses eu venho conversando com a pastora Elaine sobre alguns processos. Tive alguns processos com a pastora Adilson. E essas coisas, o inimigo ele veio plantando situações em meu coração para que eu viesse mesmo desistir. Para que eu viesse olhar a casa como um lugar não propício para mim. E eu falei, não, mas tem alguma coisa muito errada acontecendo. E um dia a gente estava saindo de casa, o Heitor começou a passar muito mal dentro do carro. E a gente falou assim, a Carla falou assim, amor, eu acho que não é pra gente ir para essa igreja. Aí eu voltei para casa. Parei na rua da minha casa, parei o carro, olhei para trás e falei assim, o neném vomitando para tudo quanto é lado. Aquele dia ele estava muito mal. Falei assim, olha, filha, a gente só vai saber se a gente tem que ficar naquele lugar, se a gente for hoje. E aquele dia foi um dia diferente aqui para nós. Foi um dia que Deus falou muito no nosso coração. Foi um dia que o pastor Adilson, eu precisei dele mesmo. Que nós temos líderes. E os líderes, eles são necessários nas nossas vidas. E eu chamei ele falou assim, por que você me chamou? Já tinha muito tempo que você não falava comigo. Eu falei assim, eu te chamei porque eu preciso. E eu preciso de alguém que esteja acima de mim. E acima de mim hoje aqui neste lugar é o Senhor. Ele orou pelo Heitor. Graças a Deus o Heitor melhorou. No final do culto a gente foi embora. O Heitor chegou em casa brincando. E essa semana foi punk, gente. Foi um bagulho muito louco que aconteceu. Terça-feira, eu ajudando minha sogra na mudança dela, instalando os armários da casa dela, tudo. A Carla chegou do serviço, parou a moto na frente de casa. Tava EcoSport, a motinha da Carla. Para quem não sabe, a grande moto da Carla é uma Honda LED amarela. 110 cilindradas. E eu falei, é um Velotrol. A bicicleta é grande. É um Velotrol. Quando eu estou com ela, os caras falam que eu estou flutuando. E quando a gente saiu de casa, cadê a moto? Aí vocês olham e falam assim, você tá de brincadeira, né, Maurão? Aí é sacanagem, gente. Mas eu, como homem, sabe aquele cabra macho que não entendeu o que é Deus ainda? Mesmo já tendo pregado, já tendo feito diversas coisas, diversas situações, eu como homem olhei para minha mulher e para o meu filho e falei, fica aí vocês que eu vou resolver isso agora. Entrei em todas as favelas que existiam no bairro. Eu conheço todo mundo. A gente teve ônibus de lotação durante 25 anos. E em todos os buracos onde eu entrava, e ainda peguei o meu cunhado, todo mundo me cumprimentava e falava assim, mano, sua moto não tá aqui. Sua moto não tá aqui, sua moto não tá aqui. Eu falei, você tá de brincadeira comigo. Não tem como essa moto ter ido pra longe. E eu discutindo e brigando, eu falei, eu vou matar quem pegou minha moto e eu vou... Aquele ímpeto, sabe, do homem, não o homem espiritual, do homem carnal de querer realizar o mal. E a oração do Zé nessa manhã foi sobre isso na minha vida. Sobre o Espírito Santo direcionando para que o sentimento de vingança saísse do meu coração. Quando nós chegamos em casa, eu não tinha forças. Eu venho passando por não estou mais. Eu estava passando por um processo de depressão, pânico. Foi muito difícil para mim. Quando eu vi as coisas tudo indo embora, eu falei, não acredito. E quando eu cheguei em casa, falei, bom, eu fiz o que era possível a mim. Fui nas favelas, fui procurar os ladrão. E eu não achei nada. Aí eu chamei a Carla e o João. Falei assim, vamos orar. A gente não tá na favela. Na favela eu tava igual eles. Malandrão, pai, aí, moleque e tal. E eu olhei pra mim assim, eu falei assim, meu, o que eu tô fazendo de novo? Mais uma vez eu não tô confiando, eu não tô... Eu falo para as pessoas confiarem em Deus, mas eu não tô agindo assim. Que exemplo. Que testemunho, né, pastor? E eu chamei a Carla, falei, e a minha oração foi muito simples e muito sucinta. Falei, Senhor Deus, conforta os nossos corações. Faça com que nós acreditemos em Ti.
eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para nós. E a gente foi dormir. A Carla e o João. Eu não consegui dormir. Eu fui fazer o boletim de ocorrência pela internet. Quando o relógio despertou no outro dia, eu perguntei para a Carla: o que você vai fazer? Ela falou: vou trabalhar. Fui levar ela no serviço com o carro da minha mãe. E na volta, eu estava sozinho, né? Eu estava sozinho. Não tinha ladrão, não tinha polícia, só estava eu ali dentro do carro. E eu falei assim: Senhor, eu sei que eu não sou nada, mas a gente já não tem quase nada. Quase tudo já foi embora. Eu preciso da moto. A minha esposa precisa da moto para poder trabalhar. A gente gasta R$20 por mês de gasolina na moto para ela ir trabalhar. Então o resto que sobra do vale transporte dela é o que está ajudando a gente, porque ela é a única que está trabalhando em casa. E eu falei: eu vou dar uma volta lá pelo Savoy. Aí estou dando uma volta de carro. Aí 2 ruas para baixo da casa da minha sogra, onde ela está morando hoje pelo 6º dia. Eu passei, parei num terreno assim, olhei, desci do carro e nada. Falei: vou puxar o carro. E fui andando com o carro para baixo assim, aí parei até na contramão. Aí meu coração deu uma incomodada. Aí eu olhei assim, num buracão que tinha nada. Aí entrei dentro do carro de novo. Falei assim: já era, vou embora para casa. No que eu olho pro meu lado direito, eu olhei assim, com um olhar muito estranho, com medo. Eu tava com muito medo. Eu falei assim: nossa, é um defunto aquilo ali, cara. É um terreno vazio, muito feio. Ele dava acesso à rua de cima, tem uma viela, mas é tudo barro. Aí eu falei: vixe, misericórdia, mas só que Deus que me faltava. Eu procurando minha moto e vou achar um defunto. Aí é para acabar o dia mesmo. Irmãos, por tudo que é mais sagrado, eu saí do carro trêmulo. Atravessei a rua e fui indo devagarzinho assim, me embrenhando no meio do mato e levantei o lençol. Quando eu levantei o lençol, a minha moto estava lá. É para aplaudir de pé, igreja. É coisa de louco. A moto tava lá. Ela tava dormindo só. Eu falei assim: eu cansei de vir até a rua de baixo, deitei para dar uma cochilada. Aí eu olhei. E eu, cara que nunca pede ajuda, gente. Eu sou um cara que, para pedir ajuda para alguém, eu sou um cara muito... Eu tenho no meu coração que eu nasci para ajudar, não para pedir ajuda. E eu tô sem celular há mais de um mês. E eu não tinha como falar com ninguém. Nem pra polícia eu conseguia ligar. Eu comecei a gritar no meio da rua: socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E parecia um louco. 8 horas da manhã, todo mundo dormindo ali na rua. Tem poucas casas ali. E saiu um vizinho. Ele olhou pela sacada assustado. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo. O cara falou assim: agora lascou, eu vou descer nada. É o cara que roubou a moto, quer levar a moto embora. Eu falei assim: o senhor vai fazer um favor muito grande para mim se o senhor chamar a polícia. Aí ele ligou para a polícia, desceu, falou assim: uma moça quer falar com você. Ele me deu o telefone, conversei. A viatura foi lá. Resumi tudo. Hoje a moto está dentro da garagem, arrumada. E amanhã já está pronta para as pistas de novo. Amém? Valeu. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Gente, só um minutinho. A paz. Há um bom tempo, 1 ano mais ou menos, eu fiquei sabendo que o Everton estava internado. E já fazia 2 anos que eu não tinha sequer uma notícia dele. Eu já tinha entrado com um processo de divórcio e eu não tinha nenhuma esperança de nada mais. E quando a mãe dele falou que ele estava numa clínica, eu até dei risada. Falei:
mais uma. Já tinha passado por 7, isso nas minhas contas. E ele tentava falar comigo, ele já estava lá 2 meses, mais ou menos, eu não queria falar, eu não queria atender, porque eu não acreditava mais e eu não queria mais ser iludida pelos meus sentimentos. E teve um dia que eu estava orando, não, eu não estava orando, eu fui dormir. E aí Deus me acordou de madrugada. E ele não me deixou mais dormir, e ele começou a falar. E ele me mostrava, e ele falava assim, eu estou com ele naquele lugar. E eu falava, não, isso é coisa da minha cabeça, não é Deus que está falando comigo, porque não é possível, não existe mais solução para isso. E ele falava, sou eu que estou falando com ele naquele lugar. Era só isso. Ele não falava muita coisa, ele só falava, sou eu que estou falando com ele. Sou eu que estou tratando com ele. E meu coração acordou de manhã com esperança. Eu falei, que porcaria, de novo, né? Porque eu não queria ter mais esperança. Eu falei, esperança, eu não queria ter mais. E aí eu fui pro culto da igreja que eu frequento ainda, né? E acabou o culto, eu peguei o carro e deixei minha filha e falei, tchau, tô indo. E era dia de visita lá na Casa dos Valentes. E eu, nova de volante, nova de tudo, gente. Nem ré dava direito. Peguei de Santo André e falei, vou embora. Coloquei no GPS e fui. Que nem uma louca. Saí meio-dia de casa e fui para Itaquaquecetuba. Meu Deus do céu. Cheguei lá, 4 horas da tarde. Eu me perdi. Eu fiquei dando voltas e voltas e voltas numa avenida que eu não sabia. E eu tive que parar os carros na rodovia e falar, o que eu faço para sair daqui? Tava um impedimento muito grande para conseguir chegar lá. E consegui chegar, minha bateria já estava com 1%, o GPS ia acabar. E eu falei, meu Deus, agora tem o que eu fazer. Para ajudar, cheguei numa estrada de terra desgraçada, desculpa a palavra. Porque uma estradinha de terra ali, que eu não sei, gente, e o carro derrapava. Eu vou morrer. Cheguei branca, ele não sabia que eu ia. Eu cheguei lá e aí eu vi ele depois de 2 anos. 2 anos sem ver o marido. O marido que você casou, que você teve uma filha. Ele me viu, falou, acredito que você está aqui. Eu falei, nem eu. O que eu estou fazendo aqui? Era quase 4 horas da tarde, a visita acabava às 5. E desde então, isso foi o ano passado, né? A gente chegou a vir aqui e tudo, e aí acabou que ele teve outra recaída, mas o que eu quero dizer é o seguinte, os planos de Deus não se frustram. Hoje eu estou aqui e a pastora Elaine hoje orou e ela quebrou tanta coisa na minha vida, tanta coisa que nem eu sabia que tinha. E eu só quero falar assim, eu louvo e agradeço a Deus por esse lugar. Eu louvo e agradeço a Deus por vocês entrarem nesses lugares que vocês entram para buscar pessoas como ele. Sabe, que é um pai de família, que é o marido que eu casei, sabe, que é uma vida. Então, eu gostaria de agradecer, eu não poderia deixar de falar isso, porque esse trabalho que vocês fazem com os meninos, que é um trabalho assim, vocês não têm ideia do que é isso. Então eu louvo e agradeço a Deus, eu peço que continuem sim orando por nós, porque essa caminhada não é fácil. Essa caminhada não é fácil. Tem dias que eu falo com ele e ele tá um pouco agitado e eu já começo a ficar também, sabe? E eu fico, meu Deus, vai começar de novo, meu Deus. Mas o Senhor disse hoje para mim que não vai mais acontecer. Então eu precisava falar isso para você.